O UOL dá um destaque absurdo para os 900 e tantos milhões que o Botafogo tem a pagar de compra de jogador para impactar com uma possível dívida gigantesca, mas até cita, mas de forma tímida, os 1 bilhão e 300 que a gente tem a receber também sobre venda de jogadores, ou seja, 300 milhões de lucro. Como é que fica isso aí? É uma vontade de causar discórdia, né? E caos. Vamos falar sobre isso aí, vou ler a matéria que mostra esses valores que tem a receber e valores que tem a pagar sobre os jogadores para fazer um trabalho mais profundo e mais claro do que fez o UOL. E o Sport TV cobre a chegada do Botafogo em Quito para o jogo de amanhã. E a ESPN já começa a repercutir a LDU Botafogo, esse confronto na altitude. Quem passar pega o São Paulo. De curiosidade, ambos os times têm um histórico positivo contra o São Paulo em quartas de final de competição internacional e nos pênaltis. Então, quem sabe o São Paulo tá aí. Vai escolher quem o São Paulo, Botafogo ou LDU? E tem muito mais para vocês, mas antes, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, bora pro vídeo, depois a gente volta. Não esqueça, dê hype no vídeo, se aparecer aqui embaixo um botãozinho pra vocês, ajuda muito o canal. Vambora. Vamos continuar rodando a nossa reportagem para falar de Libertadores, vamos falar do Botafogo, que já está em Quito, se preparando para o jogo de amanhã com a LDU. Sabe quem tá lá? Kiko Menezes, está na porta do hotel onde está hospedado o Botafogo e fala mais dessa programação. Tá aí todo na estica, sempre um prazer receber você aqui, meu amigo. Obrigado, querida. Boa tarde, Joana. Boa tarde a todos. Você que é uma viajante, vai gostar muito desse lugar aqui onde a gente está. Quito, uma cidade aprazível, capital do Equador. Muita gente usa Quito como porta de entrada apenas para Galápagos, paraíso natural, e acaba relevando a cidade. Aqui tem beleza natural, um grande urbanismo, cidade muito bacana, Joana. Tenho certeza que você ia adorar. Mas vamos falar de futebol agora. Botafogo chegou ontem à noite aqui à capital do Equador, está hospedado nesse hotel e hoje à tarde, 4 horas da tarde, horário local, faz o primeiro e único treino em Quito. Esse treino não vai ser aberto para os jornalistas e vai ser uma boa oportunidade para o David Ancelotti tirar as últimas conclusões do time para esse jogo que é super decisivo para o Botafogo. Afinal de contas, vale a vaga para as quartas de final da Libertadores. O Botafogo conseguiu uma boa vantagem, 1-0 no jogo, no primeiro jogo. Na semana passada, aquele gol de 15 segundos do Arthur, o gol mais rápido da Libertadores nesse ano. Depois, a LDU conseguiu pressionar, levou perigo ao gol do Botafogo e o resultado acabou sendo um magrinho 1-0, mas que dá uma vantagem para o Botafogo. Se o Botafogo empatar a partida amanhã, consegue a classificação para as quartas. Resultado de 1-0 para a LDU leva o jogo para os pênaltis, 2 ou mais gols para a LDU, aí sim o time equatoriano será classificado. Ontem a gente ficou de olho em 3 jogadores, especialmente aqui na chegada do Botafogo: David Ricardo, o Newton e o Arthur Cabral, jogadores que não enfrentaram o Palmeiras, estavam no departamento médico, mas viajaram com a equipe, estão aqui, estão relacionados, reforços para o David Ancelotti, e vai ser importante porque o jogo com a LDU vai ser difícil, time duro, vai jogar diante da torcida e mais na altitude de 2.850 metros. Joana, para nós que disputamos futebol no nível do mar, isso aí é um desafio e tanto, minha amiga. Nossa, com certeza. E eu até brinquei no começo do programa, né, que o David Ancelotti está se acostumando aí, como é comandar um time brasileiro, então agora sentindo o espírito da Libertadores, e agora é um outro passo importante, sentir um jogo na altitude. A gente sabe que não é fácil jogar em Quito contra a LDU. Muito boa sorte pro Botafogo, a gente vai estar acompanhando aí. Bom trabalho para você, meu amigo. Sempre muito bem-vindo aqui no Taon. Seja Botafogo ou seja LDU, são também 2 algozes recentes do São Paulo em torneios sul-americanos. O Botafogo eliminou o São Paulo ano passado nas quartas de final na Libertadores no Morumbis, na decisão por pênaltis, e a LDU eliminou o São Paulo em 2023 na Copa Sul-Americana, também em decisão por pênaltis, né? O Crespo completou ontem 1 mês em São Paulo, tem muito o que comemorar, mas disse também que tem muito o que trabalhar, viu, Abel e amigos? Legal, muito obrigado, Rafael Valente, trazendo informações do São Paulo classificado para as quartas de final. E tem chance de revanche ou contra a LDU ou contra o Botafogo, Eugênio. Eu acho que... Qual revanche você escolhe? Eu escolho a revanche brasileira. É? Boa. Que é mais recente, que foi inclusive na mesma fase, né? Ano passado, quartas de final. O Botafogo foi melhor, tecnicamente falando, ao longo dos duelos. Especialmente nos primeiros tempos dos jogos, né? O primeiro tempo do Newton Santos foi um vareio do Botafogo em cima do São Paulo, eu estava lá presente. Depois, no segundo tempo, o São Paulo foi melhor.
Quer dizer, foi melhor do que tinha sido no primeiro, né? Melhorou um pouco a sua produtividade. No Morumbi também, o Botafogo foi melhor no primeiro tempo, o São Paulo melhorou no segundo. Bem, o duelo foi para os pênaltis e o Botafogo passou. E aí jogadores importantes do São Paulo perderam pênaltis, né? O Caleri e o Lucas. E eu acho que ficou muito na cabeça do torcedor. Saiu do Lucas batido para fora e o Caleri depois perde na disputa de pênaltis. Na disputa de pênaltis, o primeiro ali, né? Isso aí era com bola rolando ainda. Ficou muito marcado, porque o Botafogo acabou sendo campeão e o São Paulino ficou com a sensação de... E esse gol que o Caleri perdeu? Ele também tinha perdido um gol no Newton Santos, né? Ó, Lucas, aquele de cabeça. no Newton Santos foi de cabeça, eu Lucas. acho. Foi o Lucas? Foi. Mas acho que o Caleri também. Também? Sim, Eu lembro do Newton Lucas. Santos. Ele faz esse gol aí de cabeça, empata o duelo. Mas eu acho que a sensação do São Paulino no ano passado, poxa, dava para ter passado. Embora o Botafogo fosse muito forte, Sim. dava para ter passado e não passou. Então é a grande chance, né, de, basicamente, com um elenco muito semelhante dos dois lados, o Botafogo mudou mais que o São Paulo, mas tentar dar esse troco e buscar, quem sabe, né, a quarta Libertadores. Eu vejo dessa forma. Aí você evita também a altitude, toda aquela situação, embora o Botafogo, tecnicamente, seja um time melhor que a LDU, mas vai precisar mostrar isso amanhã, lá em Quito. Ele ganhou o primeiro jogo, mas ganhou com uma diferença mínima e vai ter dificuldade amanhã lá o Botafogo. Sabe quem era o técnico da LDU que eliminou o São Paulo na Sul-Americana em 2023? Zubeldia. Zubeldia, foi o grande ano do Zubeldia, né? Foi campeão da Sul-Americana. Eliminou o São Paulo, depois foi campeão, né? Com Fortaleza, depois veio pro São Paulo. São Paulino hoje tá folgado, tá falando assim, quem é que vem aí pra gente se vingar? E o Botafogo foi campeão da Libertadores, ou seja, o São Paulo foi eliminado pelos dois vencedores das competições. Campeões, né? O melhor adversário do São Paulo, assim, cowboy, tem cowboy e under rocks, né? Whisky cowboy, assim, sem contar mais nada, bola por bola, seria a LDU. Eu acho que o Botafogo é superior à LDU. Agora tem o fator altitude e tem o fator viagem. Eu evitaria essas duas coisas. Eu preferiria o Botafogo. Confronto caseiro. Para nós, acho que é muito mais legal um São Paulo e Botafogo. Para a gente comentar, para a gente acompanhar, para a gente discutir, para a gente fazer tela. Acho que São Paulo e Botafogo rende mais do ponto de vista da discussão. Envolve os dois times brasileiros, envolve, né? Os dois dos melhores times que a gente tem hoje, né? E agora nós vamos falar do Botafogo. Será que você vai ser o adversário? Vamos para Quito? Rodrigo Jufo está lá para trazer informações desse jogo importantíssimo, valendo também vaga entre LDU e Botafogo. Bom dia, Jufo. Bom dia, Abel, amigos do 360, é isso, valendo vaga nas quartas de final da Conmebol Libertadores. Botafogo já está aqui em Quito para essa decisão diante da LDU. O jogo de volta tem a vantagem por 1 gol, pode até empatar, que está classificado para a próxima fase. Passou um amigo companheiro aqui equatoriano muito feliz da vida, apoiando a LDU. Mas Botafogo chega pressionado, né? Depois da derrota para o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, afastou o time dos líderes da competição. Agora são 14 pontos de diferença para o Flamengo, 10 para o Palmeiras, então ficou um sonho distante esse título brasileiro. E agora o Botafogo começa a focar nas Copas. Isso porque nunca foi campeão da Copa do Brasil, ainda está na competição, encara o Vasco, e agora quer o bicampeonato da Conmebol Libertadores para também se credenciar de novo ao Super Mundial e ter que passar agora pela LDU. Mas o retrospecto do Botafogo jogando na altitude não é bom, hein, amigos? Nos últimos 6 jogos são 4 derrotas e 2 empates. E esse é o terceiro ano consecutivo, que o Botafogo encara a LDU. Em 2023 o time empatou aqui sem gols em Quito, conseguiu segurar um empate, que dá a classificação na quinta-feira. No ano passado perdeu por 1-0, esse resultado leva para os pênaltis e agora esse ano o time tenta voltar a vencer na altitude e acabar com esse retrospecto ruim, principalmente contra a LDU. David Ancelotti pressionado, já vivendo um momento de tensão no Botafogo, tem algumas novidades. O garoto Newton volta de lesão, deve ser uma opção no banco de reservas, e 2 para o time titular. Arthur Cabral, que tinha sentido no jogo de ida lá no Newton Santos, ficou de fora na partida contra o Palmeiras e está aqui com o elenco e deve sim formar o ataque ali no time titular do Botafogo para essa partida. E outra volta muito importante é a do David Ricardo. O David Ricardo estava afastado também, lesionado, volta, está com o elenco aqui, deve entrar no time titular. Isso porque
O Bastos está fora com uma lesão do joelho, só deve voltar em outubro. E o Caio também está fora, lesionado. O David Ancelotti só tem 2 opções de zagueiros de ofício. O Barbosa, e agora a volta do David Ricardo. O Marçal foi quem atuou na zaga contra o Palmeiras. Ele só tem essas 3 opções. O Marçal joga improvisado, né? Ele é lateral. Então o David Ricardo é uma volta muito importante aí para formar dupla de zaga com o Barbosa. Botafogo treina mais tarde no CT do Independiente Del Valle, por volta das 4 horas aqui em Quito, 6 horas da tarde no Brasil. E aí David Ancelotti deve tirar todas essas dúvidas e formar o time que entra em campo na quinta-feira contra a LDU na altitude, mais de 2.800 metros. Botafogo tentando chegar às quartas de final rumo ao bicampeonato da Libertadores, amigos. Legal, muito obrigado. Rodrigo Jufo, ao vivo de Quito. Rodrigo passou as informações, ainda se divertiu com os torcedores. Estou passando ali feliz da vida. Tem que ter muita concentração. Tem que manter a concentração. Os torcedores mexem. Tem muita coisa acontecendo em volta. Professor Celso. E tem aquele torcedor que fica esperando você entrar no ar para fazer isso. Ele fica atrás ali da câmera. Você entra, vai lá. O famoso papagaio de pirata. Ele já fica... O papagaio, ele fica atrás, né? Tem torcedor que fica atrás da câmera. Se insinuando ali. Mas bem-vindo, David Ricardo, aí. O Botafogo volta a ter 2 zagueiros. É isso. Para colocar em campo. Isso é fundamental num jogo como esse. Um jogo de resistência. O Marçal tenha jogado bem, professor. Sim, mas não o é, né? Tenha jogado bem. E é muito na conta do chá, né? Mostra que não é quando precisa ali, né? Daquela... E por melhor que ele tenha jogado, eram só 2, por uma posição que pede, por uma posição dupla, né? E vai ser um jogo de resistência. Para um jogo de resistência, é bom contar com os zagueiros. E é curioso, Desculpa, prof. Não, eu ia falar os heróis da resistência botafoguense. Será um jogo de resistência, o botafoguense sabe disso. Foi curioso, né? A gente falava agora há pouco que São Paulo fez um gol no comecinho e depois demorou para acordar, parece que demorou para acordar no jogo de ontem, teve que levar um empate. O Botafogo fez um gol com 13, 14 segundos. E aí o que vem na cabeça de todo mundo? Vai atropelar, vai meter 3, 4. Ficou naquele, né? Dificilmente é uma boa vantagem, mas não tem nada decidido, né, Mari? Dificilmente isso acontece em Libertadores, né? São raras as goleadas e as facilidades, principalmente mata-mata. E o Jufo relembra a temporada passada, né? Ainda com o Arthur Jorge, acho que foi logo na chegada dele, que ele vai de peito aberto, né? Para a altitude, com 4 atacantes ali, a época Jefinho, Tiquinho, Júnior Santos, Luiz Henrique, e não consegue o resultado, perde, porque foi de fato ali muito de peito aberto. O único, acho que conseguiu fazer isso recentemente foi o Bahia, na pré-Libertadores contra The Strongest, que foi um amasso de fato na altitude, mas já é um caso ali, né, para ser estudado pelo David, assim, você não precisa ir dessa maneira, ou você não deve ir dessa maneira, porque a altitude, ela cobra em diferentes sentidos. Então, acho que depois, claro, a trajetória é espetacular, mas ali o Botafogo tinha emendado 2 derrotas seguidas nessa fase tão importante. Ele precisou recuperar depois e consegue, enfim, toda a história, né? A história diz por si só. Mas eu acho que são alguns aspectos ali. Para o David também vai ser a primeira experiência, assim como foi para o Arthur Jorge. Aliás, me chamou a atenção, e eu percebi também pelo seu semblante, Mari, que também você ficou um pouco surpresa, quando o Rodrigo Jufo falou que o David está pressionado. Exato. Eu falei na hora, mas já? Acabou de chegar? Impressionante. No lugar do pai, já está pressionado, não quer dizer que está com risco de ser demitido, né? Não, Só falta essa. Espero que não, né? Porque seria demais. Ainda mais porque ele é um técnico muito, muito jovem, né? É a primeira experiência dele como técnico de futebol. Claro. Então ele não tem aquelas costas largas que outros têm para aguentar muito tempo de pressão. Mais um motivo. Eu tenho curiosidade, a essa altura, claro que de tanto que falam que o David nunca foi para altitude, ele deve estar preparado para isso, pelo menos na teoria. É que a altitude não é coisa que você se prepare propriamente com teoria, né? Você se prepara com prática. Ainda bem que ele não joga, mas ele não pode incorrer no erro de outros técnicos, até europeus mesmo, que já treinaram clubes brasileiros ou mesmo de outros times da Libertadores, de ir com a cara e a coragem. É claro que ele não vai fazer isso. Até porque ele não precisa fazer também, isso, né? ele tem a vantagem. Mas é a questão de experiência, de entender a dinâmica do jogo que muda. Agora, ele é um cara, a gente já tem todas as provas disso, que é muito estudioso. Porque o cara já está falando português, Abel.
Chegou 1 mês e meio, mas isso tá falando português aí. O português que ele fala não é coisa que ele aprendeu em 1 mês. Ele já falava alguma coisa antes. Não, falava espanhol. Ninguém aprende rápido Talvez com assim. os brasileiros do Real, né? Às vezes com os brasileiros do Real. Ele fala 5 idiomas, se não me engano. Seria o 6º. Mas ele aprimorou, né? Aprimorou. O português ele não falava, ele passou a falar e aí deve ter facilidade de aprendizagem. Ele vai ligar pro Abel Ferreira, que ele pediu contato lá nesse último encontro. Eu falei, e a altitude? Então, a altitude, ele deve ter estudado os efeitos da altitude no jogo. É claro que ele só vai perceber na prática quando a bola rolar, mas entender não só o efeito do jogo na parte física dos jogadores dele, como também no desenvolvimento da partida, velocidade da bola, momentos em que você vai ter um pouco mais de dificuldade, especialmente no segundo tempo, porque o desgaste é muito grande. Que tipo de jogo dá para fazer? Dá para ficar fazendo pique, arrancada? Não dá. E até as substituições, né? Como que você vai manejar isso? Trabalhar substituições. É um jogo que precisa ser mais com posse de bola, de pé a pé, sem lançar a bola no chamado ponto futuro, né, professor? Você falou uma palavra importante, futuro. Porque o futuro breve traz o Sport Center. E cultura. E eu quero fazer uma menção, não é? É verdade, diz o Rubão. Temos uma novidade em relação a John Textor e sua briga. Qual é mesmo, Marinha? Juca. Então, teve um desenrolar aí do processo do Textor com a Eagle, né? Textor e a Botafogo SAF de um lado, e a Eagle, que é a dona do Botafogo SAF, do outro, que estão disputando o controle aqui na Justiça do Rio, né? E aí as duas partes entraram ali com petições, e o Botafogo SAF, cujos advogados, inclusive, tem o filho do Fux, né? E o outro Salomão, enfim, é uma banca de advogados bem forte, eles entraram com uma petição dizendo que o Botafogo está correndo a ameaça de asfixia financeira pelo fato da Eagle e do Lyon não pagarem os empréstimos que o Botafogo fez a eles, né? Aquelas alegações, aquelas cobranças que o Botafogo vem fazendo, que são milhões de reais, o valor, inclusive, o total da dívida que supostamente o Lyon e a Eagle tem com o Botafogo SAF é para cima de R$1 bilhão. E também tem algumas dívidas do Botafogo com os outros, com o outro grupo, em torno de 800 mil. Dá uma diferença de uns 400 mil reais aí. Você vê como o Textor jogava dinheiro de um lado para o outro. Mas aí está dizendo que se não entrar esse dinheiro, o Botafogo está correndo riscos ali de ter problemas para não pagar suas contas num futuro próximo, ali curto e médio prazo, é o que diz a petição. E lá está anexada as contas do Botafogo, já numa avaliação, porque o Textor está tentando comprar o Botafogo, né? Está tentando fazer essa negociação, ainda não está claro se a Eagle vai querer vender de fato, e ele botou as contas de 2025. E consta lá já um aumento maior ainda da dívida nesses 6 meses. O Botafogo tem hoje quase R$1 bilhão para pagar só em compra de jogador. 600 milhões em um ano só, e mais 300 e tanto na sequência, continua não pagando imposto, aumentou de novo a dívida tributária. Então, ele está numa situação muito complicada, que se você olha as contas ali, ele tem para pagar em um ano 1,3 bilhão no total, né, de todas as contas. E ele tem para receber 1,3 bilhão. Aí você vai falar assim, não, então beleza, o Botafogo está bem. Só que 1 bilhão é dessa conta aí de receber do Lyon e da Eagle. Se ele não receber esse dinheiro, ele vai ficar de fato, como está dito pela petição dos seus próprios advogados, numa situação muito complicada. O Textor está dizendo que está em negociação com a Eagle, que está andando essa negociação, mas o que tem no processo ali é uma troca de acusações. O diretor da Eagle, Chris Mellon, botou ali, acusou o Textor de má gestão, dizendo que, enfim, que é pouco transparente as finanças, e ele reclamou, contrapôs uma carta dizendo que estão querendo afetar a reputação dele, que é um absurdo, que o projeto do Botafogo é vencedor, enfim. Mas diz ele, está dizendo aí, tanto quem trabalha com ele, como ele falou ali em rede social, que está andando a venda da SAF do Botafogo. Com que dinheiro que ele vai comprar a SAF, e se está andando de fato, se aí a gente não sabe. Porque a gente sabe que, como você bem definiu da outra vez, é um investidor sem dinheiro, Juca. Ele dizer que estão atrapalhando a reputação dele, eu diria que difícil
tratá-lo como alguém que tenha uma reputação a ser preservada. Mas, enfim, é a opinião dele que nós respeitamos completamente. Vamos Mas o mais falar importante é a de... situação muito complicada do Botafogo financeira, né, Juca? Para além do Não, que... Veja lá o que acontece na Botafogo, briga. o Botafogo dever 1 bilhão é muito mais grave do que a gravíssima situação do Corinthians que deve 2,5, né? Porque o Corinthians bilhão ainda... é só de jogador. Sim, Só de jogador. Se sim. você botar todo o resto, o passivo já passou de 2 bilhões, o passivo bruto do Botafogo. Exatamente. Botafogo tem que pagar 969 milhões por jogadores e tem a receber quase 1,3 bilhão, né, de reais, mais maior parte em créditos com a Eagle e Lyon, a briga judicial. O Botafogo tem a pagar, pelo balancete de junho de 25, né, 969 milhões,5, né, de reais por jogadores. Deste montante, 625,8 milhões são de curto prazo e têm que ser quitados em 1 ano. A informação é da coluna do Rodrigo Matos, do UOL. Engraçado que vocês viram aí que ele não falou muito sobre quanto tem a receber, né? Focou mais no que tem a pagar, né? Baseando-se no documento anexado ao processo judicial entre a Eagle Football Holding e a SAF Botafogo com o John Textor. Em teoria, o Botafogo poderia ter situação resolvida, porque indica ter 1 bilhão 293 milhões de reais a receber em 1 ano. Contudo, 1 bilhão é de créditos com a Eagle e Lyon, o que depende de briga judicial. O clube cobra valores de empréstimos feitos a estas duas partes. Ainda segundo o blog, o passivo passou de 1 bilhão e 200 em 24 para 2,371, 2 bilhões 361, né, milhões. Em 25, na petição, a SAF Botafogo admite a necessidade de injeção de recursos para evitar a asfixia financeira. Aspas. Apesar da eficiência que marca a gestão administrativa atual e o progresso constante dos últimos anos, a SAF Botafogo depende de injeção imediata de novos recursos para que seja viável honrar com o cumprimento de todas as suas obrigações, né, de curto e médio e longo prazo, assim como para que não seja prejudicado o planejamento e investimento da temporada corrente. Afinal, a disputa societária que sobreveio no Grupo Eagle repercutiu evidentemente na SAF Botafogo, e o multimilionário montante que havia sido emprestado pelo clube alvinegro para ajudar a operação retomada dos clubes europeus ainda não foi quitado, tampouco existe qualquer perspectiva de pagamento, citam os advogados. Isso acontece porque a Eagle, né, retirou o Textor do comando, porque esse dinheiro, aos que falam aí que o Textor é desgraçado, mandou nosso dinheiro pro Lyon. Primeiro que o dinheiro era do Botafogo, o dinheiro era dele, né? O Botafogo não tinha dinheiro nenhum. Ele veio aqui e botou dinheiro pra caramba no Botafogo. E depois ele tirou porque é interessante socorrer o Lyon. Assim como ele botou dinheiro dele no Botafogo, que a gente não tinha, pra socorrer o Botafogo, ele ia fazer o mesmo com o Lyon. E esse dinheiro voltaria pra cá mais dia menos dia. Por quê? O Textor controlando os 2 caixas. A hora que tivesse que pagar coisa aqui no Botafogo, ele tirava de lá e jogava pra cá, pra pagar as coisas aqui. E vice-versa, né? Só que aí, como tiraram o Textor do comando do Lyon, o caixa do Lyon não tá mais sob o comando do Textor. E aí, o Botafogo não tem a garantia de que esse dinheiro vai entrar. E tá em processo judicial para garantir que o Botafogo tenha seus direitos ressarcidos, né? O Botafogo obteve um aumento de receitas em 25 de 683 milhões no primeiro semestre, sendo 312 milhões em venda de jogadores e quase 200 milhões em premiações na Copa do Mundo de Clubes. Então o Botafogo tem muito dinheiro para receber. Se não receber, aí sim que vai ter algum tipo de confusão aí, complicação para pagar. Mas recebendo em dia o que tem que receber, pagará em dia o que tem que pagar. Simples assim. Se não pagar, a culpa não é nossa. A culpa é de quem não está pagando o Botafogo. Nós temos para receber 1 bilhão e quase 300 milhões de reais. E temos que pagar menos de 1 bilhão. Então, ainda sobraria de lucro
sobraria de lucro mais de 300 milhões, né? Agora, só vai dar problema se não pagarem a gente. E aí o Rodrigo Matos tem que entender que a culpa não é nossa. A culpa é de quem deve a gente. Se der algum problema. Mas isso aí, relaxa, ele nunca vai te falar isso. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido pra você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.